Isso bate muito de encontro ao que eu vou falar agora de um caso que aconteceu há 45 anos atrás, né? Viagem, exatamente, né? Uma banda que começou a sua carreira em 1964 tinha já prosperado bastante ali, e em 20 de outubro de 77 eles estavam nessa de fazer muita turnê, muita coisa, e não estavam dando conta, e fretaram um avião, né, que ficou, eles usavam muito esse avião, inclusive o pessoal do Aerosmith nessa época queria comprar esse avião, porque eles usavam muito, não sei o que, e era uma forma que eles tinham realmente de cumprir as agendas e fazer show. A gente está falando aí do Lynyrd Skynyrd, e esse daí foi o trágico acidente que levou metade da banda, né? O avião com 26 pessoas, um Convair 240, que estava indo de Grandview, na Califórnia, na Carolina do Sul, para Baton Rouge, em Louisiana, ele caiu por falta de combustível, cara. Olha isso. Você vê as reportagens da época, é impressionante. Você vê o piloto falando com a torre. Não, peraí, a gente precisa pousar logo, vê aí, não, vocês vão ter que ir para tal lugar, aí daqui a pouco, puta, acho que a gente vai ter que ir para tal lugar. Eles não querendo falar que eles tinham cometido um erro ali no combustível, e foram protelando, e acabou que o avião caiu, muito parecido com o que aconteceu lá com o time ali do Paraná, o Chapecoense, né? Que também estava indo disputar uma final de Sul-Americana lá, acho que em Quito, e caiu no meio do caminho ali também, né, cara? Então, muito parecido com isso daí. O avião acabou o combustível e dos 26 que estavam embarcados, 6 morreram na hora ali, né? Dentre eles, o vocalista, que era o Ronnie Van Zant, que era o líder da banda. Ele formou a banda, ele é da formação original de 1964. O Steve Gaines, que é um guitarrista que tinha acabado de entrar na banda, fazia um ano assim que ele estava substituindo o guitarrista original, e ele teve uma participação muito grande aí nesse um ano que ele passou na banda. Ele mudou muita coisa na banda. E a Cassie Gaines, que é a irmã do Steve Gaines, que ela fazia backing vocal na banda, também faleceu nesse trágico acidente. Essas fotos que estão aí, a do lado esquerdo aí é de um avião igual ao avião que caiu, né, esse Convair 240, Convair, desculpa, 240, e ali a foto à direita é a foto do acidente que matou os membros da banda, né? As pessoas que não morreram no acidente, elas ficaram gravemente feridas, né? E eles estavam indo para tocar de noite na Universidade de Louisiana, mas não conseguiram chegar. Tem até uma história que a gente falou aí há uns 2-3 meses atrás, do Artemus Pyle, que era baterista da banda na época, e ele foi um herói essa noite, né? Então, o Artemus Pyle, que é da formação clássica também, não é da formação original, não é da primeira formação da banda, mas é da melhor fase da banda, né? Ele entrou na banda em 74, ele foi um dos sobreviventes, e ele fala em entrevista que quando eles perceberam que o avião estava caindo, ele estava do lado do Ronnie Van Zant. Aí o Ronnie Van Zant agarrou um travesseiro de veludo vermelho e deu um aperto de mão nele, olhou para ele, sorriu e falou assim: cara, não se preocupa, mas os olhos que ele olhava para ele dizia: bom, é hora da gente se despedir, né? 2 minutos depois ele estava morto com um ferimento na cabeça. Então, isso é o Artemus Pyle falando do que ele se lembra do acidente, né? O próprio Ronnie Van Zant, ele, líder da banda, ele sempre disse às pessoas mais próximas que ele não viveria até os seus 30 anos e que ele gostaria de morrer com as próprias botas. O estranho é que esse acidente aconteceu 3 meses antes dele completar o 30º aniversário. Então, ele realmente morreu antes dos 30 anos. O Billy Powell, que era tecladista da banda na época, ele é outro sobrevivente, e ele também cita numa entrevista os momentos de terror e de sofrimento que ele sofreu ali. E quando o avião caiu, a Cassie, que era uma das backing vocals que morreu na hora, ela não estava morta, mas ela tinha um corte muito profundo na garganta. Então ele colocou a cabeça dela no colo e ficou tentando fazer algum tipo de movimento para que o sangue não descesse pela garganta, mas ela
não sobreviveu, e ele ficou vislumbrando essa cena terrível, né? Então você vê que algumas pessoas têm umas histórias muito doidas. Outro cara que é sobrevivente dessa queda aí é o Gary Rossington, que ele é o único músico que está na banda desde a formação. Então ele tá até hoje. No acidente ele quebrou 2 braços, a perna direita, teve um pulmão perfurado e o fígado perfurado. Também quem não morreu ficou bem zoado, né? 3 anos após o desastre, o Gary Rossington, né, que teve todos esses machucados aí, e o Allen Collins, que é um outro sobrevivente, também estava no dia, eles formaram uma outra banda chamada Rossington Collins Band, né? E ela não teve grande repercussão. O Allen Collins foi levar a vida dele à parte, e o Gary acabou montando com o irmão mais novo do Ronnie Van Zant, o Lynyrd Skynyrd de novo, né? Outros que estavam no acidente e sobreviveram, se você puder botar aí, Marcelo, uma foto mais para frente, a gente tem a foto da banda, já na coisa do disco, né? Aí, essa foto bem à esquerda tá com os 7 caras da banda e mais 3 backing vocals. Esse era o time que estava dentro do avião. E essas fotos aí foram tiradas, você vê aquele monte de fogo no cenário, não sei o quê. Essas fotos foram tiradas para o disco, o lançamento do disco que aconteceu 3 dias antes do acidente, que é esse Streets Survivors, que tinha essa capa com os caras pegando fogo ali. O disco chegou aí para as lojas, mas ele foi rapidamente retirado e mudaram a capa para essa capa aí do meio, que é basicamente a mesma foto, mas é com os caras num fundo preto. Então esse daí ficou o disco oficial, eles tiraram ali para não fazer nenhum tipo de lembrança desse apologia ao acidente, né? Que exatamente, coisa, né? E tá aí as fotos do disco, e é legal porque tem a foto do disco que tem os 7 músicos, e na foto da esquerda estão os mesmos 7, com as mesmas roupas, inclusive, mais as 3 backing vocals. Então tá a banda inteira. Você vê que de 26 que estavam na aeronave, 10 eram da banda, tinha o produtor, né? Já eram 11, tinha o piloto e o copiloto 13, e tinha mais 13 pessoas aí que faziam parte do staff, né, que estavam viajando junto. E essa aí é a história, né? Isso foi em 66? Isso foi em 77. 77, tá. E tem mais uma foto aí também, que em 2020, em 18 de fevereiro de 2020, foi lançado o filme Street Survivors, que é a verdadeira história do acidente de avião do Lynyrd Skynyrd, que é exatamente esse filme aí também. Quando é que foi lançado agora? 2020? 2020, 18 de fevereiro de 2020. Então tem a história do acidente aí, bem... E você vê que o avião é bem aquele avião lá, inclusive esse daí é bem aquele avião que a gente mostra lá no começo, né? Convair. Até, sem querer ser erro, falou Conair. Conair é o nome de um filme, né? Conair, que é a linha aérea dos condenados, né? Conair, Convicted Airlines, né? Que também teve um acidente, não foi? Eles derrubaram o avião, sei lá, não lembro direito. Eu também não lembro, mas enfim. É com o Nicolas Cage, não é? Nem lembro. Não foi no deserto? Bom, enfim, vamos depois... Vou assistir. Vamos lá. Esse que foi no deserto é o Voo da Fênix, eu acho que eu sei qual que você está falando. Que depois eles conseguem voar só com uma das hélices, eles fazem um remendo no avião, não é isso? Eu acho isso. Vai todo mundo agarrado nas asas. Exatamente. Acho que é o Voo da Fênix, isso daí, do título em português. Isso, agora eu tô lembrando. Você comentou e eu tô lembrando. Eles deram uma gambiarra legal e decolaram o troço lá, meio que... digno de brasileiro, né? Lá que fez milagre, né? Bom, eu encerrei a minha, só queria depois mandar um abraço para os aniversariantes de hoje, e a gente essa foto é dos aniversariantes, a próxima? Deixa eu ver. Não, é dos caras do Lynyrd Skynyrd. Aí você tem o Atmos Pyle,
ali à direita embaixo, tocando bateria, né? Em cima, você tem exatamente o Allen Collins, que era um dos guitarristas. O Allen Collins, ele sofreu um acidente, ele voltou, montou um outro trabalho depois, e você vê ele ali na cadeira de rodas. Isso aconteceu, se não me engano, em 83, 84, acho que em 83, ele sofreu um acidente de carro, e aí ele ficou paralítico da cintura para baixo, né? Ele está ali num show, sendo homenageado, tudo, mas aí ele não voltou a tocar mais. E em 90, ele veio a morrer de uma pneumonia que ainda era sequela do acidente de avião que ele tinha sofrido em 77. Nossa. Coisa, hein? 13 anos. Ele ainda tinha sequelas ali, provavelmente ficou com algum pulmão perfurado, alguma coisa assim, porque ele quebrou costelas e tudo também, ele, né? literalmente foi um survivor, né? Ele foi um street survivor. Então, e ali você tem a foto do membro mais longevo aí, o Gary Rossington, em cima, à direita, né? Que é o único que é da fundação da banda de 64 e está na banda até hoje. Inclusive no filme aqui, esse que deve ser esse do meio aí, né? Pelo jeito, né? Não, esse do meio é o Ronnie Van Zant, mas na verdade aí é o ator que está fazendo o papel do Ronnie Van Zant. Mas meio parecido o chapéu tal. Eles usavam esses chapéus. Mas todos eram, né, mais ou menos estilão, né? E todos, né, a gente falou da Guerra da Secessão, todos eram daqueles estados ali sulistas, separatistas, né? Ou do Alabama, ou da Flórida, ou da Geórgia. Tem a música lá, Sweet Home Alabama, né? Sweet Home Alabama, exatamente. Uhum. É o classicaço dessa banda, é esse daí. Esse clássico é o quê? Antes do acidente, né? Que é original, né? Eu acho. Eu acho que sim, porque eu acho que o Sweet Home Alabama já é do disco de 73, que eles vieram... ou não, acho que não é o de 73, acho que é o segundo disco deles, que eles vieram no primeiro disco com Free Bird e Simple Man. Eles vieram com essas duas músicas muito clássicas do Lynyrd Skynyrd. Bacana. Bom, tem os aniversariantes e depois o Remote News, hein? Hoje tem Remote News. Vamos lá. Presença dos 3 repórteres aqui, hein? A gente indo buscar, caçando notícia no mercado, hein? Não percam. Bom, então vamos deixar o abraço aqui. Faria aniversário no dia de hoje, se estivesse viva, a Célia Cruz, cantora também cubana, né? Apelidada Rainha da Salsa. Hoje é aniversário também da Lilian Whitfield, a repórter que tem... quem se interessar em conhecer um pouco do trabalho dela, tem um período que ela passou sendo repórter no Portal Terra, e que ela fala de um casal de velhinho que foi pego na alfândega com não sei quantas pastilhas de êxtase, e ela não consegue dar a matéria, ela fica rindo, é impagável. Eu lembro disso. Né? Aqui para o Roberto, essa seria aniversário também, se estivesse viva, a Carrie Fisher, que foi conhecida como a princesa Leia Organa do Star Wars. É verdade, ela morreu cedo, né? Então, e uma curiosidade sobre a morte dela, ela morreu aos 60 anos, né? Num dia 27 de dezembro de 2016, né? E ela teve uma vida bastante conturbada aí com a adicção aí a drogas e tudo. Ela passou uma vida lutando aí com uma série de problemas de transtorno bipolar, síndrome do pânico, depressão e muito uso de droga, muita abstinência. Ela passou a vida nessa onda, né? Em 87, ela publica um livro, ela publicou vários romances, mas ela publicou um livro que acabou sendo um best-seller, que é Postcard from the Edge, que ela escreveu uma autobiografia onde ela satiriza essa história pessoal dela com as drogas e com abstinência e com crises e tudo, e o relacionamento com a mãe dela, que ela é filha da Debbie Reynolds, né?
Então, uma curiosidade muito interessante é que ela morreu no dia 27 de dezembro de 2016, aos 60 anos, e a mãe dela, Debbie Reynolds, morreu no dia seguinte, em 28 de dezembro de 2016, aos 84 anos. E a mãe dela, as últimas palavras dela foram: vou ficar com Carrie. Ela já tinha tido um AVC e acabou falecendo. Debbie Reynolds, um dia depois da Carrie Fisher. Né? Então, aniversário também de Marisa Hort. Quer falar alguma coisa aí, Robertão? Não, só estou acompanhando aí o que você está falando, dos aniversários. Então a gente tem aniversário da Marisa Hort também, que é uma atriz engraçada, sensacional. Lembro sempre da atuação dela nos Normais, e a Magda também, como cantora. A Magda é impagável. Impagável, né? É impagável. E é isso daí. Esses são os aniversariantes aí do dia e da semana. Ainda teve aniversário do Snoop Dogg, Tom Petty, Rick Lee, Peter Tosh, também em memória. Snoop Dogg faz tempo que eu não ouço ele. Faz tempo que eu não fico. Não sei se saiu do dia a dia, não sei. Continua famoso. Faz tempo que eu não ouço mais nada sobre o Snoop Dogg, a última vez que eu vi ele foi o show do intervalo lá do futebol americano, o Super Bowl. Sei. O Super Bowl teve uma apresentação também. Mas já faz um tempo, né? Ou não, foi do ano passado. Tá. Então eu tô confundindo. Foi do ano passado. Teve Snoop Dogg, teve uns 4 caras aí, o 50 Cent, teve uns 4 ou 5 caras do rap ali, bacanas. Que fizeram... Ele mexe aparece em filme também, né? Como ator em algum filme. O 50 Cent sempre, né? O Snoop Dogg. Ele tem uma carreira filmográfica sensacional, cara. É um filme melhor que o outro. As aparições dele são épicas, cara. São sensacionais. Porque ele é um cara com muita personalidade, né, cara? É muito engraçado. E é sempre aquele... Yeah, man. Oh, yeah, man. Oh, I know, man. Yeah, man. Verdade. É figura. Bom, então é isso. Parabéns aos aniversariantes aí.